Bom dia a todos, muito obrigado por estarem assistindo. Nós queremos apresentar o modo como a gente vai tentar fazer as vistorias online. Então, eu vou fazer uma pequena apresentação aqui, em anotar, porque essa apresentação ficará disponível no site e também esse vídeo que está aqui. Então, muito bom dia a todos. Hoje estamos aqui apresentando o modo como a gente tentará realizar as vistorias mútuas através de plataformas online, particularmente através da plataforma Zoom. Então, recentemente, os programas vencidos foram cortados do SIS-CNRM para o cumprimento de uma norma legal. O que significou isso? Todos os programas que estavam vencidos, eles desapareceram do sistema da Comissão Nacional. Tanto que houve até um grande problema, porque foi utilizado um backup que muitas vezes não considerou aumento de vagas e uma série de normativas assim, e resultou naquele problema todo no final do ano, nas vésperas dos exames, das seleções públicas. Isso foi feita uma negociação para que esses programas fossem reativados, porque, na verdade, representava um quantitativo muito grande dos programas. Entretanto, já foi avisado pela Coordenadoria Geral de Residências e Saúde que é possível que no final desse ano esses programas sejam efetivamente descredenciados, ou seja, quem não estiver revalidado vai ser descredenciado. Só para vocês terem uma ideia, na Serem em São Paulo temos mais de 1.000 programas vencidos e em situação irregular. Fazer o desencadeamento de vistorias presenciais no meio de uma pandemia que ainda não está claro se vai haver ou não uma terceira onda. Então, nós concluímos pela necessidade de agilizar essas vistorias através de plataforma online, de forma que todos pudessem realizar esse tipo de movimento. Então, vamos aos requisitos. Quem pode ser vistoriado online? Quem pedir credenciamento de 5 anos e recredenciamento. Nesse momento em que a gente não tem uma oferta de bolsa de residência médica à disposição, num cenário que provavelmente haverá um aumento no valor da bolsa, o que significa que vai diminuir o número de bolsas ofertadas, a gente recomenda que esses recredenciamentos ou credenciamentos de 5 anos que tenham, inclusive, aumento de vaga, que seja retirado, assim, como que nós faremos? Faremos a vistoria online, só que daí nós não autorizaremos aumento de vagas. Por quê? Porque para aumento de vagas, a gente teria que ter uma vistoria presencial. Se a instituição, então a FAMEMA, por exemplo, me perguntou isso. Olha, eu tenho recredenciamento de alguns programas que tenham aumento de vaga. E isso acaba acarretando a possibilidade de não fazer a vistoria. Eu recomendei que se considerasse a possibilidade de que seja recredenciado sem aumento de vagas, e aí no laudo, na manifestação do instrumento de avaliação, a gente fala não favorável ao aumento de vagas. Isso pode ser feito e a gente recredencia sem o aumento dessas vagas. Muito bem, são 1.000 programas que a gente tem que fazer, com cerca de 200 e poucas instituições participantes. Então, a gente vai ter o critério de vistoria mútua, ou seja, uma contrapartida. Você quer que sua instituição seja vistoriada, ela só será vistoriada se uma instituição que disponibilizou vistoriadores possa fazer isso. Ou seja,
o Santa Marcelina quer ser vistoriado, ele vai ter que vistoriar uma outra instituição, por exemplo, o Hospital do Servidor Público Estadual. Essa organização será feita por delegados regionais da Serem São Paulo. Então, foram convidados aqui instituições vinculadas à Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, que estão localizados no município. A gente retirou aquelas instituições que são puramente universitárias, porque terá um tratamento à parte, principalmente essas universidades que são muito grandes e que têm muito serviço. Com isso, os delegados regionais da Serem São Paulo eles vão determinar qual instituição vai ser vistoriada. E o pareamento entre instituições levará em consideração o número e tipo de programas a serem visitados. Então, por exemplo, vou citar o exemplo do HCOR e do Dante Pazanese. São duas instituições com vocações para o tratamento da cardiologia e uma instituição vistoriou a outra. E com isso a gente resolveu o grande problema. A gente vai, em breve, falar como nós foi feito isso. Orientações. As vistorias necessariamente deverão ser gravadas por uma questão de segurança jurídica de todos, tanto de quem é vistoriado quanto vistoriador, e para fazer. Tanto que a gente recomenda utilizar uma plataforma online que permita uma gravação, certo? Você vai vistoriar um programa uma instituição que tenha 2 programas. Você pode usar o Google Meet? Pode. Você tem que ter 2 pessoas, uma que vai vistoriar o primeiro programa e a outra que vai vistoriar o segundo programa e fazer a gravação dessa situação, tá? A sugestão é gravar no seu próprio computador e vai disponibilizar por uma central de gravação da Serem São Paulo. Como vocês, quem estava acompanhando o nosso bate-papo antes do início da reunião, nós estamos agilizando as gravações da Serem. Então, foi citado pelo Fernando que nós temos aproximadamente 1,5 TB de gravações que deve aumentar substancialmente. Tudo isso está sendo gravado primeiro na nuvem e depois nós vamos armazenar em HDs rígidos para que possam ser disponibilizados para as pessoas. Nos casos em que nós utilizamos a plataforma Zoom da Serem São Paulo, nós possibilitamos a gravação de várias salas simultâneas. Isso permite, como, por exemplo, você fazer uma sala simultânea para preceptor, uma sala simultânea para os residentes de uma determinada matéria. Em cada uma dessas salas simultâneas, nós vamos adotar que um dos historiadores deverá gravar em seu computador e depois remeter, compartilhar isso com a Serem São Paulo. Nós vamos criar um e-mail específico para as pessoas compartilharem isso e fazer o compartilhamento via algum mecanismo, ou o e-transfer, ou o Google Drive, ou qualquer uma das ferramentas que a gente possa utilizar, tá? Muito bem. Quais são as etapas dessa vistoria mútua? Então, agora nós vamos falar exatamente sobre como vai ser a vistoria. Então, em primeiro lugar, numa sala como essa que nós estamos, que a gente chama de desatribuída, todas as pessoas que participam da vistoria estão presentes nessa sala. E, no mesmo modo como eu estou apresentando para vocês essa apresentação em PowerPoint, desculpe, nós sugerimos que as instituições vistoriadas apresentem ou um vídeo, aqueles que tiverem a oportunidade e facilidade de fazer, ou até mesmo uma apresentação PowerPoint como essa que estamos fazendo, sobre a instituição com alguns dados objetivos.
Então, número de leitos, hospitais conveniados, número de salas de cirurgia que os programas vão utilizar, o movimento de pronto atendimento, o movimento ambulatorial, a estrutura didática. Após a apresentação desse PowerPoint, desse vídeo, que deve ser cronometrado em algo em torno de 10, no máximo estourando 15 minutos, tá? E dá perfeitamente para você fazer uma apresentação dessa com 10 a 15 minutos, fazer, então, uma rodada de perguntas dos historiadores institucionais, que, baseado no que foi apresentado, vão fazer algum esclarecimento. Ah, mas você tem um número de salas de cirurgia muito grande, todos eles estão ativos, sabe? Perguntas que possam ser pertinentes aos dados apresentados. Finda essa parte, e isso, obviamente, vai constar no relatório, no instrumento de avaliação institucional. Então, nós vamos fazer uma apresentação dos documentos do funcionamento da Corem. Então, os colaboradores, a secretária da Corem, os coordenadores, eles têm que ter ali, presentes com eles, atas de reuniões regulares, termos e convênios assinados com os parceiros, constituição da Corem com os representantes dos residentes, que muitas vezes as pessoas acham que é um representante só dos residentes, quando na verdade é um representante por programa. A semana padrão, a escala de plantão, tanto de residentes como de preceptores, e obviamente o regimento interno. Esses documentos, eles devem estar à disposição, porque alguém dos historiadores institucionais pode escolher um desses exames, um desses documentos. Por favor, me apresente a semana padrão dos residentes da cirurgia plástica. E aí vocês vão ter que apresentar. Ah, eu gostaria de saber da ata da última reunião ocorrida na Corem. Daí apresenta uma ata de reunião de 2015. Então, todos esses dados, eles têm que estar disponíveis para serem apresentados. Pode ser que você mande em meio físico, ou seja, você apresenta uma gravação da tela, mas preferencialmente isso deve estar em arquivo eletrônico, porque daí você pode compartilhar a tela, como eu estou fazendo aqui, e apresentar o documento, tá? Então, essa é ainda uma etapa da vistoria institucional. Muito bem. Nós teremos que fazer entrevistas, também chamadas de oitivas. Cada equipe de historiadores, agora nós estamos falando de programas. Então, nós vamos ter uma equipe de historiador. Vai lá o Paulo Fernando, ele vai vistoriar o programa de ginecologia e obstetrícia de um serviço qualquer. Então, essa equipe, que pode ser somente o Paulo Fernando, ou pode ser uma equipe de historiadores, deverão fazer duas oitivas. Uma com os supervisores, preceptores, assistentes do programa, que poderão estar presentes numa sala só deles. Daqui a pouco a gente vai ver como que tem a distribuição das salas, de forma a entrar nas salas dos supervisores. E aí, nessa sala, vai ter esclarecimentos de dúvidas sobre o preenchimento do instrumento de avaliação. Como a gente vai ver daqui para frente, o historiador vai receber um instrumento devidamente preenchido para que ele possa fazer suas observações. Então, dúvidas que tenha sobre produção científica, sobre o número de cirurgias feito, o número de pacientes atendidos, sobre o número de leitos que o programa dá por residente, todas essas questões vão ser colocadas. O número de preceptores em relação ao número de residentes. Tudo isso será esclarecido nesse momento. Terminada o esclarecimento dessas dúvidas, a equipe de historiadores passa para a sala que vai estar somente os residentes. Por que isso? Para coibir qualquer tipo de assédio
que os preceptores, os historiadores, os preceptores, supervisores, coordenadores possam ter em cima dos residentes, né? Já aconteceu diversas vezes esse tipo de situação, então a gente vai ouvir somente os residentes. Existe já uma prática disso nas oitivas de denúncia, em que a gente ouve os residentes, inclusive a gente pede para, muitas vezes, para filmar ou transmitir, se não há presença, porque já teve caso de gente, assistente, supervisor, que ficou escondidinho na sala. Então, para isso, a gente vai ter um cuidado com isso. Tanto na sala com supervisores como os residentes, quem vai gravar vai ser o vistoriador. Ele grava no computador dele e depois disponibiliza esse vídeo, já no formato MP4, em geral, para fazer essa transmissão. De preferência, os vistoriadores deverão ser especialistas nas áreas visitadas. Então, por exemplo, nós vamos ter aí um programa de área de ano adicional em medicina, em cirurgia fetal da ginecologia obstetrícia. A gente recomenda que esse vistoriador tenha experiência com esse tipo de cirurgia, não ser só o ginecologista obstétrico. Pode ser, para seguir essa recomendação, que uma determinada instituição não tem esse especialista. Então, o papel do delegado, o papel da diretoria da Serem é justamente esse, orientar e buscar esses profissionais para auxiliar no dia da gravação, tá? Então, a gente faz essa recomendação, a instituição que é vistoriadora, muitas vezes não tem esse especialista, então ele vai recorrer ou para a diretoria da Serem, ou para o delegado regional, de forma que a gente consiga. Não se esqueçam, a partir do momento que a gente faz isso online, não há necessidade de deslocamento das pessoas, então isso facilita muito. E isso que eu já havia falado, salas separadas para evitar assédio entre supervisores, preceptores e os residentes. Nós recomendamos, principalmente naquelas instituições que têm muitos programas a serem vistoriados, e muito, eu diria para vocês que é um numeral a partir de 15 a 20 programas a serem vistoriados, utiliza a plataforma Zoom. Qual que é a dificuldade da plataforma Zoom? A plataforma Zoom nos dá uma série de recursos, como nós vamos ver aqui, mas é necessário que todas as pessoas que vão participar façam a atualização do aplicativo. Então, essa é a tela de atualização do aplicativo Windows. Você abre o aplicativo lá no seu Windows, vai aparecer essa tecla, você vai checar por atualização, check for updates, e vai clicar para ver se a sua versão é a versão mais atualizada. Porque existem versões instaladas em vários computadores que não aparecem as salas simultâneas. Esse é um recurso que é um pouco mais recente no aplicativo Zoom. A mesma coisa vale para o sistema Mac. Então, quando você digita ali no Zoom OS, você verifica as atualizações e você vai... para saber se, uma vez feita essa atualização, a tela vai aparecer como essa aí. Então, temos ali o Paulo Fernando, temos o Fernando Brito, e lá com as duas setinhas, a gente consegue observar que existe um quadradinho escrito salas simultâneas, tá? Isso que vai ser utilizado. Então, nessa sala grande, que é a que nós estamos agora, que também é chamada de desatribuída, vai se fazer toda a parte da institucional. Uma vez terminada a parte institucional, a rodada, tanto da apresentação dos documentos e a apresentação do PowerPoint, e também esclarecidas as dúvidas
da equipe vistoriadora institucional, a gente vai passar para essas salas simultâneas. Então, a gente vai ter esse tipo de disposição. Então, aí está uma série de pessoas que participam, repito, na sala que a gente chama de desatribuída. E aí, essas pessoas vão entrar na sala 1, na sala 2, na sala 3, dependendo. No dia, essas salas estarão renomeadas, ou seja, Clínica Médica 1, Clínica Médica Supervisores, Clínica Médica Residentes, Cirurgia Geral Supervisores, Cirurgia Geral Residentes. E então, cada uma dessas pessoas entrará numa dessas salas. É possível você sair da sala, a única coisa que a gente pede é para não utilizar esse botão aqui, ó, fechar todas as salas, porque isso fecha todas as salas. Então, na verdade, a gente pede para entrar e sair, você faz o questionamento todo e depois você sai. Muito bem. Vamos falar agora um pouquinho sobre os preenchimentos dos instrumentos de avaliação. Vocês sabem que há muito tempo nós temos um instrumento, um espelho de instrumento de avaliação, que é um arquivo docx, que é feito. A Serem São Paulo, com a colaboração do Dr. Herculano lá de Jundiaí, está divulgando um arquivo PDF editável, semelhante aos instrumentos antigos. Se você olhar, você fala, mas esse arquivo eu já tinha. Mas por que ele está em PDF? Porque muitas pessoas imprimiam o arquivo Word e escaneavam. Quando você faz isso, o seu arquivo fica monstruoso em termos de tamanho. Isso faz com que o arquivo, muitas vezes, fique muito grande e a gente não consegue fazer o upload do arquivo. Tá? Aí isso acarreta atraso, aí teve programa que, como sempre, estava no limite. Desculpe, no limite de ser aprovado para ser disponibilizado para a seleção. E com isso, muitas vezes, não conseguia disponibilizar. Por um motivo que é extremamente fácil de solucionar, que é a forma como a gente está fazendo. Os instrumentos que nós vamos divulgar, e em PDF, não é para transformar em Word, não é para imprimir. Então, ele não pode ser gravado em um Word. Uma vez recebido em PDF, vocês devem utilizar o PDF, colocar as informações, salvá-lo em PDF, e isso, consequentemente, vai permitir depois vocês compartilharem em PDF com o médico visitador. E vai ter previamente a capacidade da sua instituição, como do seu programa, ali declarado. Ele também poderá fazer a sua análise e editar esse PDF e também assinatura, o que facilita, porque ele vai pegar uma assinatura gravada no computador e puxar. Este documento pode ser também colocado no tablet. Não precisa nem o visitante tiver um tablet, ele já pode fazer no próprio tablet e fazer o preenchimento no próprio tablet. Então, essas são as vantagens desse PDF editável. Ok? Não sei se o Kimura vai querer que eu mostre alguma coisa com relação ao documento. Então, espera um pouquinho só. Tá. Vamos fazer, então, essa demonstração prática. Mostra o documento, depois a gente vai fazer uma simulação aqui no coisa. Eu vou interromper o meu compartilhamento. Você compartilha a sua tela, Paulo. Tá bom. E aqui... Estamos vendo, Paulo. Você está na planilha, né? No programa. Não, você está no instrumento de programa. De avaliação, um por programa, certo? Este aqui, então, é o programa de avaliação do programa, né? Aqui, com relação à data da visita, já percebem a diferença, ele é editável,
pode ser colocado, o nome da instituição, sempre lembrando que o nome deve ser colocado conforme o CIS-NRM, não, por favor, não coloque um nome fantasia, um nome que não esteja lá. É importante que esteja exatamente, principalmente da Secretaria Estadual da Saúde, os programas são Secretaria de Estado da Saúde, Cotia. Não tem. É esse o nome que está no CIS-NRM, é este o nome que tem que estar lá. Tá? Procurem não colocar outros nomes. Os programas de residência na área médica e aqui, número de vagas credenciadas. Tá certo? R1, R2, R3, número de residentes em curso e o total de vagas se forem solicitadas novas vagas. O nome do supervisor do programa, CPF. Agora, o mais importante, então, começa exatamente na facilidade do preenchimento, né? A questão da numeração, mas depois, em seguida, vocês têm aqui apenas o clicar e já haverá a colocação do processo. Então, isso facilita o entendimento. A entrevista com o supervisor é totalmente editável, desde que se mantenha em Word. Os médicos residentes que fizeram, aqui artigos publicados, então até 0,5, totalmente editável. O processo de preenchimento, então, fica bem mais simples, a nosso ver, né? Tornando o programa mais ativo para quem faz a visita. Ele vai colocar, aí o visitador vai colocar os pontos positivos, fazer o seu parecer, e aí poderá buscar, então, procurar uma assinatura que pode ser anexada, né? No caso aqui, pegando a minha assinatura, seleciono, essa assinatura já está lá, e ela vai se enquadrar exatamente no local. Identificação, CRM e Estado. Tá certo? Então, de forma bem simples, eu acho que fica mais tranquilo. Isso se repete, esse instrumento de avaliação, como eu falei, é por programa. Existe também o avaliamento pela instituição. No instrumento de avaliação institucional, temos um com apenas 6 programas. Muitos vão falar assim, mas 6 programas, eu vou visitar 10 programas, como é que nós vamos fazer? São 15 programas. Pode ser feita a repetição dessa página, ou, se assim for necessário, já temos aí um instrumento que tem um número, acho que não está aqui, aqui, que é o ampliado, que traz aí uma página com todos os... Tem 30 aqui programas. Vamos dizer que a gente vai visitar a Universidade de São Paulo ou a Unifesp, temos aqui a Unicamp, e tem aí a necessidade de 30 programas, 60 programas, nome por programa e o residente. Muito bem. Ele procede da mesma forma, com o preenchimento apenas no clique, né? Como eu falei, pode ser feito no próprio tablet, pontos positivos, pontos negativos, e ao final vocês terão a assinatura. Lembrando, não dá para usar os anteriores, né? Então, se é terceirizado, se é próprio, disponível 24 horas ou não, está aqui tudo para ser colocado, e o número estimado de exames nos últimos 6 meses. Tem que ser digitado. Então, a gente acredita que com isso nós tenhamos facilitado um pouco mais a condição no preenchimento dos 2 instrumentos de avaliação. E um detalhe que cabe aqui ressaltar também, pedimos para que vocês mantenham, porque hoje o PCP da maioria está desatualizado. E aí o PCP ele é feito uma vez por ano. Então, uma coisa são os instrumentos de avaliação por programa e institucional. E a outra questão é o PCP, que a gente recomenda fortemente para que vocês mantenham esse PCP anualmente atualizado com a questão de preceptores, supervisores, a questão com relação à carga horária de forma adequada. Temos também um vídeo lá na SerenSP que auxilia o cálculo de horas para os estágios, de forma que não ultrapasse as 2.592 horas de prática e nem as 288 horas de teoria. Isto é importante para que vocês mantenham o PCP atualizado. São exigências da Comissão Nacional. E aí vocês poderiam até mandar, se esse instrumento atualmente
está lá na Comissão Nacional de forma desatualizada, não tem problema. Vocês vão apresentar para o médico visitador a forma atualizada, com a carga horária correta. Consequentemente, uma vez feita a visita, vão ser solicitados para que o PCP retorne para vocês e aí vocês irão. Neste momento, não é possível editar o PCP. É obrigatório que vocês solicitem o PCP de volta para ser editado. Daí a importância de vocês terem esse espelho, entendam? Cópia em Word que vocês podem ter e manter isso, e todas as informações do PCP lá com vocês. É isso, essa correção, ela só será possível a partir do momento que alguém solicitar que seja devolvido o PCP para a instituição. Senão, a partir de hoje, o sistema vai fechar e vocês não vão conseguir mais modificar o PCP, somente se for devolvido. Então, a gente sugere fortemente que, se houver discrepância entre o PCP que está no sistema e o PCP que a instituição historiada apresentou, isso conste no parecer do avaliador. Então, assim, PCP constante no SIS está inadequado, sugerimos devolver para a instituição para que sejam efetuadas as correções. Entre elas, a mais frequente é a questão dos horários, né? O pessoal tem frequentemente faz uma certa confusão com os horários e sempre coloca um número de horas ou abaixo ou acima do que é permitido, tá? Frequentemente as pessoas esquecem de atribuir férias de um mês de 4 semanas para os médicos residentes. Tá? Acho que pode parar o compartilhamento, Paulo? Claro. Eu vou pedir para vocês clicarem no Salas Simultâneas e vocês vão ver aí todos os nomes de vocês e aí a clínica médica, por exemplo, supervisor. Então, sugiro que vocês ingressem e saiam sem derrubar a sala. Então, ingressem nas salas e depois vocês saiam da sala para vocês habituarem com o sistema. Podem ingressar. Aí o Ricardo Freire já ingressou, Marinalda e assim por diante. Só para vocês testarem e, em seguida, vocês saiam, voltem para a sala desatribuída. Muito bem. Acho que já estão todos fora. Por favor, Augusto, quem está compartilhando a tela, pare de compartilhar a tela. Eu vou travar aqui. Trava o sistema. Muito bem. Estamos abertos para dúvidas, esclarecimentos. Lembrando que esse vídeo e a apresentação ficarão disponíveis no site da Serem. O PDF acho que já está disponível também, Paulo Fernando? Oi? Não. O PDF está disponível lá no site da Serem? A gente pode disponibilizar para baixar, né? Sim. Eu acho que já está disponível, mas eu posso para a gente ver. O Fernando vê isso. Muito bem. PDF, estamos aquele que você me mandou, não foi? Sim. Acho que está lá. Não, já está no site já. Então é só baixar. Gente, então nós estamos abertos aí para dúvidas. Falcão levantou a mão, Kimura. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Kimura, doutor Fernando, doutor Paulo. Eu sou Luciano Falcão, sou coordenador da Coreme do Centro Universitário São Camilo. Nós estamos com 7
PCPs já atualizados na plataforma, com os instrumentos de avaliações preenchidos, tanto do programas quanto da instituição. Eu peço perdão porque eu conectei na reunião um pouquinho atrasado, eu não sei se isso foi falado no início, mas eu gostaria de saber os próximos passos para podermos agendar a vistoria online. Falcão, só serão vistoriados os programas que estão vencidos e que não tenham aumento de vagas. Então, todos os que são credenciamento provisório necessariamente não serão feitos por vistoria online. Lembrando que nesse período que a gente tem de pandemia, a gente vai ter uma certa dificuldade para fazer vistorias presenciais. Tá? Essa vistoria online só vale para recredenciamento e para credenciamento de 5 anos e recredenciamento, sem aumento de vagas. Isso, no nosso caso seriam novos programas, né, que seriam as residências do IBCC que estão passando para o Centro Universitário São Camilo. Isso, aí haverá necessidade de se fazer uma vistoria, tá? Vistoria, o senhor diz, perdão, presencial? Presencial, exatamente. E eu esclareci no começo da minha fala que se houver alguém que pediu recredenciamento com aumento de vagas, para que possa ser realizado online, a gente realiza, mas vai haver uma recomendação para não aumentar as vagas, tá? E aí a gente recredencia. Perfeito, doutor Kimura, essa parte eu peguei. Obrigado. Então, no caso, para a vistoria presencial, em relação ao fato de estarmos passando ainda na pandemia, não existe essa previsão. Na verdade, assim, tudo vai depender da boa vontade dos historiadores, do fornecimento de EPIs, para que se possa fazer esse tipo de vistoria, tá? Obrigado, doutor Kimura. Mosca. Salve, Kimura, todos os presentes, aí um bom dia. Kimura, conforme sugerido, a PUCamp já entrou em contato, a gente já está fazendo a estratificação dos programas, do número deles e tal. Minha pergunta a você fez uma sugestão do Zoom como plataforma e tal. Eu vou configurar com a PUC de Campinas, porque na PUC São Paulo todos os procedimentos são utilizados pelo Office 365, a gente usa o Teams e grava todas essas ações pelo Teams, que permite todas essas multiplicidades de salas, encontros simultâneos. Minha pergunta é você se eu posso usar o Teams com a PUCamp, ou você recomenda porque para Serem o Zoom fosse bom, por exemplo? Não, simplesmente que a Serem tem a disponibilidade da plataforma Zoom, mas se você tiver o Teams com todas as suas ferramentas, aí é muito bom. Eu até estava comentando aqui em off, que na verdade eu estou pretendendo adquirir um Teams para mim, para que a gente possa facilitar, principalmente comunicação. Ele é muito valioso na questão de comunicação intradiretoria, essas coisas assim, mas pode ser feito, desde que grave não há nenhum problema, tá? Só a única coisa que eu vou checar, porque a PUC, de um modo geral, cedeu para todos os docentes, residentes, alunos o Office 365 na pandemia. Eu acho que a ação foi também para a PUCamp, entendeu? Vou só checar isso institucionalmente, mas nós estávamos caminhando para fazer dessa forma, né? Tá bom? E aí não... Então, Kimura, a gente já adiantou assim, o processo, a gente já vem travando uma comunicação. Existe um prazo que vocês têm uma expectativa para determinar isso, para que seja uniforme, ou a partir do momento que a gente estiver pronto, o campus Sorocaba, a gente pode dar o start ou não? Pode dar o start, sim, lembrando que a data fatal é a data que a Comissão Nacional de Residência Médica vai tirar quem não estiver recredenciado. Lembrando que não é só fazer vistoria, tem que pegar a vistoria, mandar para a Serem sobe no sistema, terá que passar em plenária. Eu não tenho ideia como que eles vão fazer para passar 1.500 processos de instrumento de avaliação. Em todo caso, eles estão exigindo isso, nós
não vai ser pela gente que vai acontecer isso, entendeu? Perfeito. E se eles forem discutir cada programa, uns 1.500 programas, vai durar uns 5 dias a plenária, mas tudo bem. Perfeito. Então. Uma questão importante, aproveitando, Luiz, com relação ao encaminhamento, uma vez realizado o instrumento de avaliação institucional do programa, nós estamos querendo coletar esses instrumentos todos num único e-mail. Perfeito. Então, não encaminhar por enquanto. Quando terminou, ok, nós vamos passar. Esse e-mail é um e-mail que vai ser fornecido da Serem São Paulo, @ipesc, mas nós vamos passar para vocês. E aí todos os instrumentos vão estar neste único e-mail. Perfeito. Tá? É importante salientar que a gente vai ter um e-mail exclusivo para isso, para a gente não se perder. Tem a Serem SP, que é o e-mail oficial, recebe o geralzão. A gente não quer misturar muito essas questões. E aí, uma vez recebido isso, a gente é que vai fazer o upload para a Comissão Nacional. E é feito programa por programa, instituição por instituição. Tá? Ok. A última pergunta, Kimura, dentro dessa excepcionalidade de algum programa que gostaria da visita presencial, isso também a gente pode fazer a tratativa para essas situações pontuais, também Sim. junto com a PUCamp. Perfeito. Se o pessoal da PUCamp for até Sorocaba e vice-versa. Tá? A gente daí trata institucionalmente, viabiliza transporte, alimentação e os cuidados todos de protocolos em função da pandemia. Agradeço, um bom dia a todos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Luiz. Eu vou ler algumas perguntas que apareceram aqui. Bom dia. Os PCPs na plataforma do CNRM já estão disponíveis para edição? Não. Hoje vai fechar o sistema, como vocês bem sabem. Vai adiar a data para subir os PCPs que não, porventura, não estejam feito o upload? A gente não sabe. Provavelmente não haverá adiamento. Isso aqui funciona que nem data de entrega de imposto de renda. Então, não há uma data. Qual a data prevista para acontecer as vistorias? Como eu disse, a gente tem uma necessidade, vocês têm uma necessidade de aprovar seus programas até antes da data que a Comissão Nacional decidir que vai caçar todo mundo que está vencido. Então, a data é essa. Quando que começa? Já começou. O HCOR já vistoriou, nós estamos em andamento a vistoria da USP e Unifesp, o HCOR vistoriou o Dante Pazanese e por assim por diante. Sugiro que vocês procurem os delegados regionais para fazer essa distribuição. Essa do HCOR, inclusive, o Dante Pazanese e o HCOR, a grande parte dos programas estão passando na plenária agora do mês de junho. Já está no ato autorizativo. Como devemos fazer com novos programas? Aguardar ou enviar e-mail para os historiadores por região? Veja, nós estamos numa situação de pandemia. Foi aquilo que o Luiz Ângelo falou. Pontualmente, se o delegado regional determinar que é possível uma vistoria com toda a segurança, aí a gente vai promover essa vistoria, tá? Isso tudo está centralizado nos delegados regionais. No caso do município de São Paulo, que é a maior parte de vocês que está aqui, é a doutora Ana Zoner, que está aí, Ana Cristina Zoner, a doutora Cláudia, do Sírio Libanês, e a doutora Luciana, da Santa Casa de São Paulo. Tá? Essas são, logicamente, a gente colabora para poder ajudar nessas historias. Mas, assim, lembrar, é lógico que todo mundo quer entrar no edital do Ministério da Saúde. É lógico que todo mundo quer ter aprovado o seu coisa. Mas, assim, lembre-se, estamos no meio de uma pandemia. E se algum historiador pegar Covid, vai ser uma encrenca danada. Tá? E isso passa a ser responsabilidade. Eu acho que todo mundo tem que ter responsabilidade nessa hora. E não somente ver o seu programa, o seu lado,
a gente tem que ter um certo bom senso nesse momento. Laércio, você levantou a mão. Obrigado. Dá para ouvir? Duas coisinhas, Kimura. Bom, boa tarde a todos, né? Eu já cheguei a dar boa tarde no começo. Kimura, uma outra urgência de data não é apenas no recredenciamento ou não para o CCNRM. É a questão dos editais do Ministério da Saúde, para você se habilitar nos editais para ter bolsa do Ministério. Então, nós podemos ter programas que a Comissão Nacional não definiu um prazo para anular se não tivesse regularizado, mas que não pode participar desses editais de vagas. Então, essa é uma questão. A outra, que torna essas avaliações também um pouco mais urgentes em alguns casos. A outra é que no bases do MEC, tem um termo de responsabilidade que você assina se você aceitar ser historiador do Bases presencial nesse período, né? Então, talvez um termo desses ajude também nessas questões legais para vistorias presenciais nesse período de pandemia. Ok, Lércio. Só observando, nós estamos tratando aqui hoje de recredenciamento e credenciamento de 5 anos. Ou seja, em geral, a gente vai ter alguma dificuldade para provar, e não estamos falando em aumento de vagas, então a gente não teria como participar de eventuais editais, né? Somente seria se houvesse aumento de vagas, e aí a gente vai estar pedindo a compreensão de todos que a gente vai ter que ter soluções pontuais. Eu não consigo fazer uma vistoria maciça de todos os programas para aumento de vaga ou para programas novos. A realidade é essa. A gente vai tentar resolver o que pode, assim como foi resolvido no passado. Na verdade, isso tem sido uma coisa crescente, esse volume que a gente tem é uma coisa crescente. Lembrando também que nós temos a pouca disponibilidade de bolsas para o próximo ano. Provavelmente vão reduzir o número de vagas bolsa, por exemplo, para a cirurgia geral, né, pelo aumento de anos. A mesma coisa acontece com medicina intensiva, que foi aumentado os anos, e com isso provavelmente acontecerá um reajuste de tudo isso. Essas ações, elas foram autorizadas pela Comissão Nacional, mas aí nós temos a realidade dos gestores de bolsa, tá? Vou responder aqui uma pergunta da Elaine Tacla. Se a plataforma não está disponível para edição, como realizar alterações frente a observações realizadas anteriormente por plenário e que já foram corrigidas? Na verdade, é isso. Você tem que apresentar, vou repetir, vocês têm que apresentar um espelho, que é um arquivo Word, para os historiadores e apontar os erros. Olha, nós estamos com essa inadequação. Porque a melhor forma é ter a sentença. Olha, o PCP que está no CIS está errado, precisa de correção. Sugerimos devolver para a instituição para correção. Ponto. E aí, nesse momento da vistoria, já ver se existe alguma inadequação. Repetindo, número de horas, total de semanas, se está previsto férias, tudo isso tem que ser considerado, que são os erros mais frequentes. E aí, chega-se à conclusão, olha, realmente o PCP está errado. Então, na avaliação vai ser escrito, PCP no CIS-CNRM está inadequado. Sugerimos devolução para a instituição para a correção. E aí a gente vai correr atrás do CIS-CNRM, que está bastante desfalcado em número de pessoas para fazer esse tipo de alteração. Tá? Mais alguma pergunta? Kimura, bom dia a todos. Cristiane, auxília doutora Ana Zona, na capital regional.
Com relação efetivamente à execução da tarefa de vistoria, o senhor falou inicialmente de uma reunião geral, né? Uma reunião principal, uma sala principal, onde estariam todos os responsáveis e participantes da reunião. Um segundo momento, uma reunião por programa e também por residente. O ideal é que se faça a reunião principal e todos estejam juntos, depois os historiadores migrem para a reunião com os residentes, com os supervisores de posse com os residentes, ou pode ser dividido. Os historiadores sendo mais de um, fica um com os residentes e um com a instituição para verificar a documentação. Eu não recomendo, se, por exemplo, na situação que tenha dois, eu acho que deve um conversar com o supervisor, esclarecer as dúvidas. Em geral, algum ponto que surja, ele surge já no momento do instrumento de avaliação. Então, assim, os dois historiadores fazem a visita com os supervisores, depois eles dois vão para os residentes. E isso é o princípio até da questão da equidade. Você não pode determinar uma sentença se você ouviu ou só o supervisor ou só os residentes. Tá? Em algumas situações, a gente pede até para que os supervisores aguardem, porque precisa novos esclarecimentos. A gente pede para eles ficarem disponíveis e depois a gente volta a perguntar. Existe uma certa frequência disso, tá? Uma outra dúvida que eu tenho, com relação, teremos muitos historiadores novos, pelo que eu tenho percebido, né? Alguns serviços estão disponibilizando novas pessoas para realizar a vistoria, uma vez que há necessidade por conta desse montante enorme que temos aí de vistoria para realizar. O historiador, uma vez em reunião com o residente, dependendo dos pontos elencados pelos residentes, no feedback com a instituição, ele levanta esses pontos com a instituição para uma réplica? Até eles podem ser feito isso. Se o historiador julgar ser necessário, a gente convoca os historiadores. Em geral, a gente põe todo mundo para a sala desatribuída. Se um historiador constatou uma série de denúncias graves, ele volta a conversar com o supervisor, se assim necessário, tá? Ou simplesmente faça um parecer negativo para a instituição, tá? Tivemos alguns exemplos recentemente. Coincidentemente, era um programa que estava em diligência, já estava em diligência, e por isso mesmo não foi aprovado e precisou, vai precisar ser feito uma vistoria de denúncia, não de recredenciamento. E, obviamente, o recredenciamento foi congelado. Perfeito, obrigada. Um detalhe que precisa ficar claro também, com relação ao que o Dr. Kimura estava colocando, tentando lembrar agora que me fugiu a situação, na eventualidade da... não vou lembrar, deixa quieto. O Dr. Ricardo me tirou a concentração aqui. Ricardo, suas perguntas. Duas perguntas aqui. Quais serão os critérios para definir a ordem das vitorias? É simples. Tem que procurar alguém da SEREM para tentar, e é uma coisa mútua. Acabou aquele negócio de que o serviço XYZ vai ficar aguardando a vistoria. Vocês querem ser vistoriados? Então, por favor, vistoriem. É essa a mensagem. O problema, como eu já disse, está ali na frente. É a data. Nós já fizemos cálculos. Provavelmente vai ter gente que vai ficar sem vistoria, sem vistoria de recredenciamento. Então, por favor, entre em contato e vamos fazer. Como o médico se cadastra para ser vistoriador? Sem cadastro. A posição de vistoriador hoje, ele não é remunerado. Nós estamos fazendo uma ação entre amigos para tentar se ajudar mutuamente, tá? E do ponto de vista prático, basta você ser especialista dentro da área que você se
se candidatou a vistoriar, tá? Mas não existe nenhuma burocracia. As pessoas, os coordenadores, por exemplo, o Laércio vai conversar lá com o pessoal da cirurgia geral é um bom exemplo, da clínica médica para vistoriar um outro programa de clínica médica, um de pneumologia. Então, ele vai, conversa com o pessoal da pneumologia deles para poder organizar isso no dia que o Santa Marcelina for o vistoriador, tá? E com isso a gente tenta resolver todos os problemas. Ana Zunda. Obrigada. Nós fomos procurados por várias instituições, conforme o doutor Kimura acabou de citar. Entretanto, de todas que entraram em contato até agora, apenas uma manifestou a possibilidade de vistoriar. Então, só reforçando o que o doutor Kimura nos passou, né, diante da situação que a gente se encontra e da necessidade de colaboração, nós não procedemos ainda a algumas vistorias, porque não tivemos esse feedback das instituições que nos procuraram, mas infelizmente ainda não acenaram a possibilidade de colaborar com os demais colegas. Era só para reforçar, Kimura, a sua fala. E uma segunda questão, os programas que estão há mais de 2 anos sem preenchimento de vagas, no ato da nossa vistoria, nós estamos demandando também a Serem, porque há essa questão junto à Comissão Nacional, mas infelizmente a Comissão Nacional não tem tido pernas para balizar isso, mas a Serem está bem atenta a essa questão, então a gente já está encaminhando também esta situação à Serem para que os procedimentos adequados sejam tomados. Só isso. Obrigada. Kimura, só mais uma questão. Nós temos com a lista, nós estamos tirando essa lista do CIS-NRM, dos agendamentos de visita, tá certo? Então, nós temos instituições que não constam, outras que já foram feitas, mas nós temos esse levantamento planilhado, retirado, feito tanto da Secretaria Estadual da Saúde com as planilhas do CIS-NRM, que estejam com agendamento de visita e pedido de credenciamento e recredenciamento. Isso talvez facilite, inclusive, para que vocês se organizem. Então, eu estou fazendo uma última limpeza nessa planilha de forma que fique mais clara. Assim que o Dr. Kimura der uma olhada na listagem, a gente vai, talvez, colocar para vocês também. E aí tem as instituições com mais ou menos números de programas. Acho que fica mais nítido para as pessoas entenderem. Não, que não está atendendo. Eu passei um e-mail, tá? Muito bem. Kimura, só uma sugestão, colocar o nome dos delegados regionais e o contato por e-mail. Porque eu estou percebendo que algumas pessoas... disponibilizado, a gente pode disponibilizar mais uma vez, mas isso já foi feito. Porque tem algumas pessoas aqui que não têm referência, pelo que eu percebi, quem é a sua referência no... Já foi feito isso, a gente pode repetir a informação. Isso já foi feito. Informa sim, mas que isso foi divulgado bastante. Ok, gente. Não havendo mais perguntas, muito obrigado. Foi um pouco mais de 1 hora de reunião. Acho que deu para esclarecer e, como eu disse, essa apresentação ficará disponibilizada no site também, tá? Muito obrigado a todos. Boa tarde, obrigado, gente. Galera. Tá bom, menino, pode almoçar. Fernandão, obrigado. Eu vou para minhas outras reuniões, tá? Você precisa de uma coisa. Tá bom. Só subir no... eu não sei não se não coloca todo o vídeo. Eu acho que o vídeo inteiro, inclusive, as perguntas funcionaram bem para responder. Depois eu vou fazer um negocinho mais bonitinho. Tá bom?
Pode cortar a parte que eu engasguei lá e quase morri. Tá bom? É isso. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau. Tchau, Paulão. Tchau, Buquim. Tchau, tchau.